vamos lá. Então, aí que fala, né? O Espiritismo se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade. Então, quando a gente analisa esses gráficos, os próprios gráficos, parece que vai demorar muito. Nós somos 5%, 8%, né? Então, quando que isso vai ser uma crença comum, de fato, né? Então, quando a gente pensa que a gente está nesse planeta de transição, isso ainda vai demorar um pouco para acontecer, pelos dados do IBGE, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer de intercorrência para que, de repente, esses dados, essas projeções, elas se modifiquem, tá bom? Carla, mas falando sobre um pouco desse assunto, eu não sei se você vai se aprofundar mais depois, né? Desculpa, mas no caso do espiritismo, ele não necessariamente a espiritualidade, né? Não precisa estar dentro do espiritismo, às vezes até as próprias religiões evoluem em relação a isso, né? Acho que você vai falar um pouco disso, né? Tipo, Sim, e uma das primeiras aulas que a gente vê, que a gente deu, acho que no Básico 1, eu não lembro mais se é no Básico 1 ou no Básico 2, peraí, que minha gata tá pegando minha caneta. Toma, pega de uma vez. o que eu quero dizer é que o espírito não vai ser necessariamente o espiritismo a religião dominante, mas a Não. espiritualização, né? Sim, e aí eu lembro que a gente, numa das nossas aulas, a gente falou do materialismo e do espiritualismo, né? Que o espiritualismo, ele traz essa crença num Deus, num sobrenatural, né? Em algo maior do que o materialismo. E que o espiritualismo, praticamente todas as religiões, elas são espiritualistas. Então, se a gente pensar no budismo, o hinduísmo, o protestantismo, o catolicismo e o próprio espiritismo, é que o espiritismo, ele traz uma nova visão sobre isso, que traz a questão das reencarnações, a questão do livre-arbítrio, ele foca em algumas questões que é tipo assim, olha, você vai ter que crescer, você vai ter que evoluir, que eu não sei o quanto as outras colocam essa responsabilidade para a pessoa, entendeu? Mas eu acho que a diferença chave assim do espiritismo é a reencarnação e ter essa troca mediúnica, espiritual mais aberta, mais aceita, né? As outras até fazem troca, até a igreja evangélica tem troca lá espiritual, mediunidade, mas não de uma forma assumida, tão aberta, né? Mas você acha que, só é meio que uma pergunta, assim, que no futuro as religiões vão acreditar, porque a reencarnação é a verdade, né? E a verdade sempre perpetua, né? Ela vai tomar de conta. Então, a reencarnação é a verdade. Vai chegar uma era que todas as religiões vão acreditar na reencarnação, será? Eu acho que sim. Eu acredito que para a gente ser um planeta regenerado, além de ter toda essa parte moral, né, de querer melhorar, eu acho que vai ter um maior conhecimento da existência do plano espiritual. Porque olha o que a gente aprendeu tudo nesses cursos que nós fizemos e agora vocês estão fazendo. A existência e organização desse mundo espiritual, que a gente não tinha noção. Uma coisa é se achar que tem espírito, tem um Deus, né, Cristo, e outra coisa é você entender como funciona esse mundo espiritual e que você uma hora vai estar lá. Assim que você desencarnar, você vai estar lá. E isso te traz uma autorresponsabilidade muito grande com você mesmo, né? E eu acho que é essa concepção que ainda as outras religiões estão longe de entendimento. Então, na concepção dando de minha opinião. porcentagem absoluta, se a gente é a maior porcentagem de espírita do mundo, o Brasil, né, de números absolutos, né? 4, 5% Sim. da população é espírita, acredita em reencarnação. Aí tem uns outros mais poucos ali, do budismo, lá do hindu, que acreditam em reencarnação, lá da forma deles e tal. É um caminho muito longo para o mundo inteiro acreditar na reencarnação. É 96% da população, 90% da população. Então, não, eu estou falando desses dados do Brasil, mas se você pegar na Índia, a Índia, sei lá quantos por cento é hinduísta e uma parte é muçulmana ainda, entendeu? Eu estou falando de uma realidade Brasil, eu não sei da realidade do mundo, o que é. Esses dados são só do Brasil, tá? Pra gente pensar aqui.
Então, eu não sei como que vai ser essa junção aí, mas com certeza o plano espiritual deve estar preparando tudo bonitinho, né? Bom, então aqui, então a influência do espiritismo no progresso e a civilização do espírito. Então, as ideias só se transformam com o tempo, e não subitamente. Elas se enfraquecem de geração em geração e acabam por desaparecer com os que professavam e que são substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como se verifica com as ideias políticas. Então, o que ele está falando? Que essas ideias, elas vão se renovando, elas vão se enfraquecendo. Então, por quê? Os jovens, por exemplo, hoje, eles já não acreditam em muitos dogmas da igreja, então essas ideias estão se enfraquecendo e eles estão trazendo novos princípios. Então, até para a questão racista, homofóbica, que algumas igrejas ainda apresentam, eles não aceitam mais esse tipo de coisa. E que isso, por exemplo, é um princípio novo de respeito às diferenças, que antigamente, né, não existia. Então, o que ele fala? Que isso é de geração em geração que vai sendo mudado, né? O espiritismo pode contribuir para o progresso destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. E ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. Então, o que o espiritismo traz também para a gente, é lógico que todos ainda somos materialistas, porque a gente vive na matéria, mas é aquele materialismo excessivo ou aquele materialismo absoluto, que a pessoa não acredita em nada além do que é a matéria. Então, o espiritismo, ele pode trazer novos interesses, né? Então, entender que eu não preciso ter, mas eu preciso ser, né? Então, tudo isso são pequenas mudanças que já estão acontecendo. Então, a vida futura não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente. Então, quanto mais a gente for revelando, o espiritismo for revelando coisas sobre a vida futura, mais seguro nós vamos nos sentindo para fazer as nossas escolhas, né? Pode passar. Destruindo os preconceitos de seita, de casta e de cor, ele ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos, que é isso que eu acabei de falar, né? Então, aos poucos, esses preconceitos vão sendo destruídos. A humanidade sempre está evoluindo em vários sentidos. O progresso material ele é muito rápido. Em alguns anos, saltos são dados em tecnologia, medicina, informática, transporte, blá, 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 globalização, blá, blá, blá. Mas, aí fala aqui embaixo, né, que com esse avanço material, o homem cria melhores condições de bem-estar, dando uma melhor qualidade de vida, de conforto, de saúde e de lazer. Então, se a gente vê até, inclusive, a média de vida das pessoas, o quanto vem subindo a cada década, né, a cada século, a cada sei lá quantos anos que eles contam. Então, antes, a média de vida era 60, 50, antes da invenção do antibiótico. Hoje, com os avanços em medicina, pesquisas, preocupação com alimentação, remédios, tudo isso está fazendo com que a população realmente passe os 100 anos de idade, né, que a gente chegue aí nos 3 dígitos com facilidade, né, então esse avanço material, ele é muito fácil de ser visto. Progredir intelectualmente é mais fácil, pois o homem já nasce com o desejo de aprender, de crescer, de dominar e de ser feliz. Então, isso já está no nosso cérebro como um programa para que a gente deseje sempre aprender mais, que a gente queira descobrir coisas novas, né? E isso, sim, isso não é prejudicial, porque ajuda no seu aprendizado e ele traz sempre ao reencarnar nesse planeta a somatória das experiências adquiridas, tá? Mas, quando a gente fala de progresso moral, já não se pode falar dessa mesma rapidez, e a gente sabe disso. Quer dizer, dessa parte moral, a gente ainda engatinha, é tudo muito difícil, né? E os espíritos que habitam esse planeta ainda estão em fase de aprendizado, que somos nós. Voltados para as coisas e os prazeres materiais, ainda prevalecendo as 2 chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo. Então, assim, a gente tem que pensar que o nosso desafio maior é o desenvolvimento da moralidade, né? O quanto, de fato, é difícil a gente mudar um jeito nosso, como é difícil a gente dominar o nosso orgulho, o quantas vezes a gente se pega sendo um pouquinho egoísta no sentido de não ouvir o outro com atenção
da essência do outro de verdade. A gente fica ouvindo o outro com os nossos olhos, né, com os nossos preconceitos, enfim. Então, tudo isso é um pouquinho ainda de egoísmo. E aí, de acordo com a evolução moral dos espíritos encarnados, os conceitos vão se alterando para melhor. Então, sempre a cada geração, a tendência é que se melhore, porque vão estar encarnando outros espíritos que também já passaram por outras vivências. Não? Pode passar, Wagner. Aquele conceito de pecado e castigo imposto há muito tempo, aos poucos vai sendo substituído pelo conceito da bondade infinita do Deus do amor. Então, quanto que a gente ouviu que o que nós fazíamos era pecado, que não podia mentir que era pecado, ou castigos quando a gente errava de alguma forma, castigos impostos, até nos ambientes escolares. Então, se a gente for pensando, tudo isso estava interligado. E o que o Espiritismo vem trazendo é que esse Deus é de amor, mas não essa figura mitológica, cruel, tirânica que foi trazido pelas outras religiões, né? E aí isso deixa a gente um pouquinho mais feliz, entendendo que, sim, é parte da nossa responsabilidade, tem causa e consequência, nós temos o livre-arbítrio, mas que não existe aquele castigo imposto por um Deus, entendeu? Então isso está sendo quebrado. E aí Deus, como fonte inesgotável de amor e que nos criou a todos com um maravilhoso destino já traçado, todos alcançarão um dia a perfeição. Cabe a gente saber se a gente quer andar mais lento ou mais rápido. E não é o Espiritismo que cria a renovação social, é o amadurecimento da humanidade que faz de tal renovação uma necessidade. Então, não é o Espiritismo, a doutrina espírita que vai trazer a renovação social, mas a humanidade amadurecendo e entendendo esses processos, e entendendo que essa renovação é uma necessidade. Não é que alguém está falando que eu tenho que melhorar moralmente, é o meu espírito que pede por isso. Pela sua potência moralizadora, por suas tendências progressivas, pela amplitude de suas vistas e pela generalidade das questões que abraça o Espiritismo, mais que qualquer outra doutrina, está apto a secundar o movimento regenerador. Por isso mesmo são contemporâneos. Então a gente diz que o Espiritismo, ele vem nessa contemporaneidade, para justamente as pessoas também poderem entender um pouco o que a doutrina traz. Tá? Ele veio no momento que podia ser mais útil, pois também para ele os tempos são chegados. Mais cedo, teria encontrado obstáculos insuperáveis, teria sucumbido inevitavelmente, pois que os homens satisfeitos com os que tinham não experimentavam ainda a necessidade do que ele traz. Então, se fosse oferecido num período anterior, não ia adiantar, porque os homens não iam estar com o coração aberto para entender tudo isso, né, do que a doutrina traz. Então, foi no momento certo, que as pessoas estavam buscando também, começando a buscar esse algo mais. Então, ela tem uma função muito importante no desenvolvimento e progresso moral das criaturas humanas. Ela amplia a nossa visão da vida. Apresenta-nos, dotados de livre-arbítrio, o que nos permite evoluir pela aprendizagem de nossos erros e nos proporcionam com nossa experiência nas diversas fases de nossas existências até atingirmos o conhecimento necessário para passarmos para a fase seguinte. Eu tenho escutado uns podcasts, que eu tenho lido um pouquinho sobre comunicação não violenta, que é algo que eu quero desenvolver, e nos podcasts, teve um que eu assisti hoje, eu escutei enquanto eu fazia comida, que era super interessante, que ela falava exatamente disso, né, o quanto as nossas experiências enquanto criança não nos permite errar, né, e não nos permite, e o erro, ele é feito com julgamento. Então, por exemplo, quando a gente era criança, se a gente errava, a gente tomava castigo, estou falando de mim, né, tomava castigo, às vezes levava uns tapas, umas chineladas, né, na escola, você também era punido de alguma forma quando você errava. Então, os erros, eles nos trouxeram experiências ruins. Ficou gravado no nosso cérebro que se eu errar, é ruim. E quando a gente começa a pensar enquanto evolução mesmo, o erro é aprendizado. Então, a gente tem que desconstruir tudo que a gente viveu na nossa vida, né, para entender que o erro é bom,
porque o erro faz a gente crescer e aprender. E aí ela até falava, a moça, ela falava assim, eu conto quantas vezes eu errei, porque se eu não errar nada no meu dia, quer dizer que naquele dia eu não aprendi nada, né? Então ela falava como o erro é bom para a gente ir aprendendo e evoluindo. Então eu acho que o Espiritismo, pensando nisso também, ele traz essa oportunidade do erro para a gente, ele traz essa chance e traz esse perdão e auto-perdão, entende? Assim, que a gente pode errar, né? Ele nos dá essa chance de errar, mas para a gente aprender e evoluir, não como uma forma punitiva. Tá? Deixa eu passar. É tipo imunidade, né? Oi? Tipo uma imunidade. Você tem que entrar em contato com o vírus para sarar, para ficar bom, não pegar mais. O Espiritismo fornece a nós os meios necessários para que possamos superar nossas próprias imperfeições e assim caminhar com mais segurança na senda do progresso. Progredindo moralmente, conseguiremos também participar com mais segurança no campo do progresso material, pois nossos atos acompanharão sempre a lógica do bom senso e do amor ao próximo. Então, até na questão do progresso material, se a gente está amparado moralmente, a tendência é que a gente se sinta mais seguro nessa evolução. E aí, com isso, nosso planeta dará um salto gigantesco no seu progresso e certamente as gerações do futuro verão um mundo muito melhor, que é o que a gente espera. E aí ele ainda fala, né, que o Espiritismo não se destina apenas a abrir um campo diferente de pesquisa à ciência, então não é só esse viés. Ele começou por esse viés científico, mas de marcar uma nova era na história da humanidade pela profunda revolução que provoca em seus pensamentos e seus ideais. Então, esse é o objetivo maior, trazer essa revolução, que as pessoas comecem a refletir sobre os seus ideais, sobre o seu propósito, sobre o que eu estou fazendo aqui, sobre as suas ações, sobre os seus sentimentos. É esse convite que o Espiritismo traz, tá? Pela vivência do Evangelho, que é o exemplo. Ele é uma extraordinária mensagem do céu à terra e faz necessário aquilatar-lhe o valor, quer dizer, dar-lhe o valor. Ainda existem multidões de espíritos rebeldes, porém a consciência terrena, em suas características gerais, está agora apta a receber, depois de tantos anos de lutas, o conhecimento espiritual, que lhe fará desprezar os últimos resquícios de materialidade inconsciente, aprendendo a discernir os seus erros. Então agora a gente está apto, é como se a gente viesse com já o chipzinho que você já está instalado nisso. Então você pode abrir essa janela aí e começar a trabalhar. Espalhe a boa nova da imortalidade, a doutrina de amor abrirá novos horizontes e esperança dos homens, conduzindo-os na aquisição do tesouro espiritual reservado por Deus em todas as suas criaturas. Tá? A todas as suas criaturas. Pode passar, vai. Quando os homens compreenderem o sentido de suas magníficas lições, o vosso planeta terá atingido uma nova fase evolutiva. E o Espiritismo terá concluído entre vós a sua sagrada e gloriosa missão. Então, por isso que eu falo que ainda, toda essa mudança, ela ainda vai demorar, né? Imagina o quanto nós aqui, já temos que evoluir, imagina as pessoas que nem têm acesso ainda a todo esse conhecimento. É-nos ensinado na questão 801 do Livro dos Espíritos, que os Espíritos não puderam nos suprir de todos os conhecimentos, desde todos os tempos, o que nos é dado para conhecer hoje. Então, isso também a gente já sabe, que ele foi, assim, o mundo espiritual, ele é muito maior do que já nos é mostrado. Então, vamos pensar que a gente viu a pontinha do iceberg, todo o resto a gente não tem essa noção ainda. Mesmo enquanto desencarnados, quer dizer, enquanto desencarnados, eu penso que a gente já vai aprender muitas coisas, vai falar, nossa, né, tudo aquilo que eu vi lá nas aulinhas da Carla e do Wagner, né, mas é muito maior. Mas a gente pensa que mesmo esse plano espiritual para qual a gente vai, ele ainda é limitante. Ele é muito, muito, muito mais infinito do que tudo isso. Os ensinos dados pelos amigos do plano espiritual na atualidade, mesmo que seja incompleto, preparam o terreno para receber a semente, que somente agora irá frutificar. Agora que está começando a frutificar. Então vamos lembrar de novo nessa questão da linha do tempo, né, que o Espiritismo tem só 200 anos, nem isso ainda. Então, que a gente tem muito trabalho pela frente para ficar jogando essas sementes.
Uma vez que o espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, por que os espíritos não aceleram esse progresso com manifestações tão generalizadas e evidentes que convençam até os mais descrentes? Então, por que que o espiritismo não faz isso, né? Por que que não vem uma legião de espíritos, tipo, desenhar para gente o que né, o que acontece? Por que que ele não vai ser, tipo, enxovalhado, né, de mensagens nesse sentido? Aí eles respondem: vocês querem ver milagres? Mas Deus espalha milagres às mãos cheias diante de vossos olhos, e ainda assim há homens que os renegam. Então, na nossa vida mesmo, quantos milagres acontecem, quantas oportunidades são oferecidas, a gente não enxerga. Então, é isso que é respeitado pelo Espiritismo. Não adianta eles tentarem mostrar tudo se ainda nós somos cegos e surdos para ver e ouvir. Então, por acaso, o próprio Cristo convenceu seus contemporâneos com os prodígios que realizou? Então, ele conseguiu convencer as pessoas com todos os milagres que ele foi realizando enquanto ele estava aqui? Não, mandaram matar ele, né? Então, tudo isso, assim, faz parte desse processo de despertar da consciência, tá? Não vedes hoje homens negar os fatos mais evidentes que se passam sob seus olhos? A gente viu. Até com a Terra é plana, que eu não acreditava que as pessoas de verdade estavam acreditando naquilo que elas estavam falando, quer dizer. Então, não é só em relação à religião, a Deus, é sobre coisas do nosso dia a dia que as pessoas não acreditam. Não há os que dizem que não acreditariam mesmo se vissem? Não. Não é por prodígios que Deus quer encaminhar os homens, então não é pelos milagres. Ele quer, em sua bondade, quer deixar o mérito de que se convencerem pela razão. Então, é essa que vai ser a evolução, eu me convencer pela razão, que é uma das coisas que o Espiritismo traz muito forte, dessa fé raciocinada, da reflexão, de você pensar, estudar, né? Então, é você se convencer pela razão, tá? Não pelos milagres que possa acontecer. Mas, por outro lado, a gente não pode negar a importância que tem os fenômenos espíritas, seja pela comprovação que oferecem da existência do mundo espiritual, quer seja pela comprovação da imortalidade da alma. Todavia, é necessário convir que o espiritismo começou a implantar-se no mundo, principalmente nas classes mais cultas, e só depois de codificada que se revestiu com um corpo de doutrina. Então, a gente pensa que ele começou nas classes mais cultas e ele permanece até hoje nas classes mais cultas. Então, como será que a gente vai atingir essas massas, né, de pessoas que não têm um conhecimento tão grande quanto, por exemplo, o nosso? Que essas pessoas que não têm um processo reflexivo tão profundo como o nosso. Então, como que a gente pode chegar nessas pessoas para mostrar para elas tudo isso que a gente sabe? Então, eu acho que esse é o grande desafio da doutrina nos dias de hoje. Como que a gente expande? Porque isso sempre foi falado, que a gente não fica brigando por adeptos, né? A gente não fica naquela luta para ter adeptos, mas de fato como que a gente traz para dentro das casas espíritas todo esse conhecimento. Então essa eu acho que é a grande questão que o espiritismo tem que pensar, né? Enquanto movimento, movimento aqui, né, na Terra. Enquanto a influência do espiritismo não atinge as massas, como bem observou Kardec, vai ele felicitando os que o compreendem. Mesmo que nenhum fenômeno tenha testemunhado, dizem, a partir desses fenômenos há a filosofia, que me explica o que nenhuma outra havia me explicado. Então, mesmo para quem não viu os fenômenos, a terceira base do espiritismo é a filosofia. E pela filosofia, ela explica muitas coisas, faz pensar em muitas coisas que outros não o fizeram, tá? Que era ciências, né, religião e filosofia. Pode passar. Nela eu... Carla, até que para meus amigos que são ateus, agnósticos, uma das coisas que é legal, né, para a gente falar para essas pessoas que não acreditam nada disso, acho que é tudo ladainha, tentar falar da mensagem, né? Eu falei assim, você pode não acreditar em Cristo, pode não acreditar no Espiritismo, no catolicismo, mas pelo menos você tem que admitir que a mensagem é boa.
amar o próximo como a si mesmo não é uma mensagem boa, todo mundo concorda. Não precisa acreditar em Deus para você concordar com isso aí, não. Então, às vezes pega nisso, né? Não tem como negar que isso é bom, que isso faz bem para a nossa reflexão e a nossa aplicação na sociedade de forma geral. Então, sim, porque são princípios universais. E esses princípios universais, que existem em qualquer parte do planeta, em qualquer religião, em qualquer cultura, que tem a ver com a sobrevivência mesmo. Então, assim, eu preciso cuidar e amar o outro, senão é realmente que todo mundo se acaba. Mas a gente tem que entender também que as leis divinas, elas estão, entre aspas, no nosso DNA. A gente já nasce com esse chip dentro da gente, das leis divinas. É que a gente vai colocando tanta roupa, tanta máscara, tanta coisa, que a gente fica desconectado disso. Mas se a gente olha para dentro, as leis divinas, elas são leis universais mesmo, né? Então, realmente, a gente pode pegar, e a gente sabe que existem muitos ateus que são extremamente, moralmente, muito superiores a outros que dizem que têm religião. Então, moralmente, eles são pessoas boas, são pessoas que ajudam, são pessoas que não agridem. Por quê? Porque esse chip está lá dentro. Então, não preciso de uma religião para mostrar tudo isso que existe dentro de mim, de verdade, enquanto espírito. Porque mesmo que ele não acredite, ele é um espírito, né? Então, mas é isso mesmo. Acho que se a gente pega pela mensagem, também está ótimo. Aí, olha só, é isso aí que você falou, Wagner. Ela me dá calma, firmeza, confiança, a doutrina, né? Livra-me do tormento da incerteza. E ao lado de tudo isso, secundária se torna a questão dos fatos materiais. E aí eu grifei essa parte. Tomando por base a difusão extraordinária que alcançou em apenas um século de existência, e ainda século esse abalado e conturbado por 2 guerras mundiais, é de se esperar que muito em breve venha o espiritismo a tornar-se a crença comum, ou melhor, um conhecimento universal, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e lhe serve de apoio. Então, o fato de ser cristão, mesmo essas outras pessoas, por que está tendo muita migração também de religião? Por quê? Porque a pessoa que segue os preceitos de Cristo, ela não entende como a religião que ela frequenta fala contra os preceitos. Então, os próprios seguidores, eles começam a entrar em conflito com o que eles acreditam e com o que a igreja prega, né? Então, o cristianismo vai ser a base para que realmente a doutrina espírita possa também se expandir. Então, se a gente pensar que realmente aconteceu 2 guerras mundiais nesse tempo, o espiritismo já cresceu bastante, né? A crença no espiritismo ajuda a melhorar-se, fixando as ideias sobre certos pontos do futuro. Ela apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque permite conhecer o que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. Então, a partir do momento que a gente vai tomando consciência de tudo isso, a gente quer realmente se desenvolver. A gente quer arregaçar a manga e falar, não, eu vou, né? Eu vou devagarzinho, mas eu vou. Então, o espiritismo traz esse adiantamento. E ele ensina a suportar as provas com paciência e resignação. Ele desvia os atos que podem retardar a felicidade futura e é assim que contribui para a felicidade. Mas não diz que sem isso não se pode alcançá-la. Então, ele nunca disse que a gente não pode ser feliz, né? Ele nunca disse que o espiritismo disse que a gente tem que sofrer. Isso acontece pela natureza dos nossos atos, sentimentos e pensamentos, né? Mas ele em nenhum momento fala, todo mundo vai ter que ser infeliz. Não fala nisso. Então, combatendo os vícios e estimulando o desenvolvimento das virtudes, o espiritismo oferece condições para influir no progresso da humanidade. Tá? Aí tirado aí desse livro do Chico Xavier. E Emmanuel, em A Caminho da Luz, no capítulo 25, nos diz que o espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo nesse século dos declives da sua história. Só ele pode, na sua feição de cristianismo redivivo, quer dizer, renovado,
salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição, do egoísmo e do domínio, apontando ao homem os seus verdadeiros caminhos. Então é só ele realmente que vai mostrar, ou pelo menos tentar mostrar, o cristianismo na sua essência. Isso através do evangelho, né, que vai mostrando o que é ser um homem de bem, e vai mostrando todos os ensinamentos que ele nos traz para o nosso dia a dia. Eu acho que era isso, né? Tem mais algum, Wagner? Não. Não? Essa aula é para a gente refletir, tá? É uma aula, assim, que não traz grandes conteúdos novos, mas acho que nos convida a uma reflexão que ela é super importante no final desses 2 anos de tudo que a gente aprendeu, né? No básico 1 e no básico 2. E agora vocês indo para o mediúnico, que vão dar um upgrade grande aí na vida espiritual de vocês, que vocês vão entrar de fato em contato com esse mundo espiritual de uma forma um pouco mais concreta e incisiva. Mas eu acho que é importante a gente saber para que a gente veio aqui, né? De que forma a gente pode ajudar a disseminar o espiritismo, tá bom? Alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Comentar? Então tá. Eu vou compartilhar mais um artigo com vocês, que é da Nexo, que fala também sobre tudo isso que eu falei do IBGE e análise, tá bom? Para quem quiser ler. Eu não lembro se eu compartilhei já esse artigo com vocês, eu já falei dele. Eu não lembro se foi para essa turma, foi para outra, eu começo a confundir um pouquinho, sabe? Então eu vou compartilhar. Se quem já leu vai reconhecer na hora. Beleza? Então, Beleza. eu vou. Essa parte aqui, a gente fala muito da questão moral, das questões energéticas, né, do espiritismo, desse plano espiritual. E aqui é uma leitura um pouco diferente, como a gente já falou também, bastante mais, um pouco mais focada na parte material, né? No sentido de que a espiritualidade está envolvida também na questão material, pois nós estamos aqui encarnados em condições materiais e devemos se submeter às regras desse mundo material, físico, né, que nós vivemos, e inclusive a própria sociedade e essa interação material, né, que a gente nasceu com esse planejamento, com esse propósito. Aqui é como se fosse um joguinho virtual que a gente entrou lá para a gente dar uma treinada e depois a gente volta para a vida real. Então a gente está nessas condições conforme a limitação dessa vida que nós estamos tendo aqui para aprender e treinar e melhorar de um aspecto moral, espiritual e participar das questões, das interações materiais que são necessárias. Desde alimentação, higiene, isso aí são condições materiais básicas para a gente sobreviver. Então, e aqui a gente vai falar um pouco sobre qual é a relação da espiritualidade com a materialidade. Porque a espiritualidade, quando a gente vai lá, faz os trabalhos mediúnicos, eles resolvem os problemas espirituais. Agora, os problemas materiais, carregar uma caixa, ir lá no centro, encher os copinhos de água para poder fazer o passe, ligar o ventilador, o som, quem faz isso são os seres humanos que estão lá encarnados. Os espíritos não podem fazer isso. Então, a gente tem que botar a mão na massa para fazer essas coisas também. Não adianta pedir para os espíritos fazer isso que eles não vão fazer. Eles fazem a parte dele lá mais espiritual, né? E aí a gente vai meio que falar sobre isso hoje. Ajude-te o que o céu te ajudará, né? Pedi e dar-vos e ajudar. Buscai as achareis, bateis e abrir-se-vos. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, acha, e a quem bate, abrir-se. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo
Maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos. Quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará boas dádivas aos que lhes pediram. Mateus 7, 7 e 11. Basicamente é mais uma leitura falando como se um pai, né? Nós como pais, como que nós queremos tratar o nosso filho, né? O que que ele pede? A gente vai querer, pede uma bicicleta, pede. Você quer fazer o possível para atender esse sonho do seu filho? Claro, com certeza. Você não vai dar, né? Que nem uma serpente aí, que nem falou. Deus quer a nossa felicidade, né? Essa palavra fala basicamente isso, quer a nossa felicidade e ele também quer o nosso esforço também, né? E aí a gente vai destrinchar nos slides aí esse esforço que Deus exige da gente, né? Segundo o modo de ver o terreno, a máxima, buscai e achareis, é semelhante à outra, ajuda-te, o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é produto do trabalho, desde que é este que põe em ação as forças da inteligência. Ou seja, Deus nos deu a inteligência, nos deu os dois bracinhos, duas perninhas para a gente poder fazer as coisas. Ele não vai fazer as coisas pela gente. O meu pai sempre falava, minha mãe, na época de católico lá, que Deus não gosta de preguiçoso, Deus não ajuda quem é preguiçoso, é para a gente trabalhar, a gente correr atrás. Por exemplo, quando eu sou novo, 14 anos, eu era louco para trabalhar, para ter um dinheirinho para eu ser independente com 14 anos, lá na minha adolescência. Lá. E eu pedia para Deus para me dar um emprego, mas eu queria trabalhar. Eu não queria que Deus desse dinheiro para mim, depositasse na minha conta, fizesse um Pix. Não, eu quero que ajude a espiritualidade do jeito dela lá, espiritual que ela consegue, com as minhas orações, obviamente. E aí eu vou fazer a minha parte, que é ir lá, pegar o ônibus, correr atrás, entregar currículo. Então, é basicamente isso, essa leitura. E aí a gente vai ver algumas analogias bem legais sobre destrinchar dos slides aqui, tá, gente? É a esperança no meio das dificuldades pelas quais a alma passa nesse planeta. É o consolo de uma vida melhor ante a decrepitude do nosso corpo físico. A realização da justiça de Deus ante as injustiças humanas. Vou continuar mais um pouco aqui. Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão à procura de alimento dos meios de se preservar dos intempéries e de se defender dos seus predadores. Além do instinto meramente animal de sobrevivência, porém, Deus deu ao homem o desejo incessante de progredir. Ou seja, nós, né, que nem a Carla falou na primeira aula, a gente tem um chip ali programado para poder progredir, né, para poder avançar intelectualmente, moralmente, né, ali nas questões materiais, principalmente, né, de sobrevivência, senão a gente teria sido extinto, né. Então é da nossa natureza buscar um lugar a sol ou melhor. E tanto que a gente fala, a pessoa que tem depressão, ela é classificada como uma pessoa doente, porque ela está contra a natureza dela, que é progredir, que é estar ativa. Então, isso é um chip que Deus colocou na gente ali de nascença, e se a gente for contra ele, a gente está sendo contra a nossa natureza, né? É isso que conduz às descobertas, às invenções e ao aperfeiçoamento da ciência, porque a ciência é que lhe proporciona o que lhe falta. Através das pesquisas, o homem expande sua inteligência e depura sua moral. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito, e assim o homem passa da selvageria à civilização. Então, essa parte intelectual é muito importante para essa organização social que foi na história, né? Senão a gente estaria que nem uma tribo lá, uma atacando a outra, vivendo daquele jeito doidão lá que a gente vê dos primatas, né? Então, conforme a gente foi desenvolvendo intelectualmente, viramos pessoas mais civilizadas. E o quão importante essas reencarnações, né? A gente vem aqui e desenvolve intelectualmente. Eu ajudei a desenvolver. Pode ser que nem nessa reencarnação eu seja uma pessoa que de fato revolucionou algo, mas eu fiz parte de algo que contribuiu com a humanidade para inventar a energia elétrica, para inventar uma lâmpada, um computador. Então a gente sempre vem com essas missões também intelectuais para poder fazer a humanidade progredir. É que nem a aula online que está aqui, a gente está tendo. O tanto de espírito que encarnou para poder fazer isso acontecer, né? Fazer o computador, a internet,
tudo isso aqui. Olha o tanto de espírito que deve ter contribuído para isso. Então, é mérito também, faz parte do progresso e é muito bonito se a gente for olhar, né, com esse fundamento. Assim, nossa, muitas pessoas, muitos espíritos dedicaram muito tempo da vida para poder fazer isso acontecer, né? É muito bonito pensar assim, né, também. A humanidade progride em virtude da preexistência da alma e suas sucessivas reencarnações. Que nem eu estou falando, né? Ao voltar à vida material, cada espírito vem com o progresso que realizou em existências anteriores. Ao partir dela, leva o progresso que nela adquiriu. Eu fico imaginando coisas, principalmente que a gente tem facilidade, né, de aprender. Eu não sabia que eu tinha tanta facilidade para aprender química lá, que eu faço cerveja lá e tal. E eu gosto muito de química, gosto. Tenho a facilidade de aprender ali. Provavelmente alguma encarnação minha eu já mexi com alguma coisa de química. Então, tudo que a gente vê que a gente tem uma facilidade, tem uma tendência a gostar muito, provavelmente é porque numa outra reencarnação essas ficam meio como se, adormecido, né, na gente esse lado intelectual, mas se a gente dá uma pitadinha ali, eu acho que dá uma despertada e a gente reacende esse lado intelectual. E tem outras coisas que a gente se sente muito difícil de aprender, talvez seja porque a gente nunca teve uma reencarnação, sei lá, se não gosta muito de matemática, é porque não teve nenhuma reencarnação que a gente foi um matemático bom, né? Mas será que alguém teve uma encarnação boa em matemática? São poucos. Porque Desculpa, gente, que eu sou de humanas, tá? eu fico pensando, vamos supor que eu tive 100 reencarnação, 200. Cara, nenhuma delas eu aprendi a tabuada do 2, a tabuadinha lá. Poxa, quantas reencarnação vai ser, hein? É, porque os números já existiam antes de Cristo. Os Então. egípcios já tinham descoberto antes. Então, principalmente aprender língua, né? Tipo, tem pessoas que têm uma facilidade enorme. Tem cara lá que aprende uma, já duas línguas, cinco, já emenda mais um monte de língua lá. Eu falei, meu, esse cara tem um dom mesmo. A gente fala de dom, né? Mas são reencarnações ali, né? São traços de umas reencarnações, né? Se Deus tivesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se eu tivesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado do instinto animal. Então, tá vendo? É mérito próprio nosso de a gente estar no estado que está, né? Seja geneticamente, a gente passar para o nosso filho o nosso poder genético, é, a parte intelectual, que a gente, né, como eu disse, a gente estaria em primata, e a gente avançou, cara. E é bom, tá gostoso de ouvir falar que a gente avançou, né? Ao fazer o trabalho uma necessidade, Deus quer que o homem seja filho de suas obras. Elas tenham mérito e seja recompensado segundo o que tiver feito. Por essa razão, os espíritos não poupam os homens do trabalho das pesquisas, do esforço das descobertas e do desafio das invenções. Eles mostram, sim, o fim que o homem deve atingir o caminho que a luz conduz, oferecendo-lhe a força necessária se ele se dispuser de empregá-la com empenho pessoal. Então, que nem a gente está falando, né? Se a gente tiver com boa vontade, né? Que nem o título diz, né? Peça ajuda lá que o céu te ajudará, né? Então, os espíritos de luz vão ajudar, vão te inspirar quem está a fim de trabalhar, né? Quem não está a fim de trabalhar, o que vai fazer para o rapaz ali que não está depositando a energia, né? Como que vai atingir ele? É a mesma coisa da gente estar em baixa vibração e alta vibração. Quem vai vir atrás da gente quando a gente está com baixa é o espírito de baixa. O espírito que está a fim de trabalhar vai atrair espíritos que estão a fim de trabalhar também. Né? Então, mesma coisa, sintonia, né? E quem gosta de trabalhar não gosta de ficar com gente preguiçosa, né? Sob o ponto de vista moral, buscar e achareis o que significa, né? Pedir a luz que clarear o caminho, a força para resistir o mal e a assistência e aconselhamento dos bons espíritos. Se nos deixarmos dominar pela arrogância e pelo inconformismo, seremos abandonados às nossas próprias forças como punição pelo nosso orgulho. Então, aí já é o caso de uma pessoa que se acha inteligente o suficiente para fazer sozinho e não precisa de ajuda de ninguém. Então, ela vai ter que engolir esse orgulho, passar por essas provas, vai endurecer mais a situação, né?
É um teste de humildade também, a gente saber que a gente precisa de ajuda, né? Se ao contrário pedimos com fé e humildade, isso é confiantes em que a misericórdia divina nunca nos falta e reconhece que as dificuldades que enfrentamos não resultado de nossas escolhas e decisões, certamente acharemos o que procuramos, obteremos o que pedimos, as portas nos serão abertas. Acho que é no outro slide, mas eu já vou falar aqui. Quando o jogador de futebol lá fala que, graças a Deus, eu fiz o gol, Deus me ajudou a fazer esse gol, ele começa a falar, Deus me fez, quem fez o gol foi Deus. Tem até um vídeo do Porta dos Fundos que fala isso, foi Deus que fez, aí depois o cara sai, aí chega a Deus, não, fui eu que fiz o gol para ele, que sei lá. Aí fala do outro Deus lá do Alá, aí fica, é mó engraçado. Aí as pessoas têm essa mania, eu não gosto disso, tem a mania de colocar Deus para fazer as coisas, colocar santo, colocar espiritualidade para fazer essas coisas, e não é ele que faz. Eu entendo que a espiritualidade é que nem uma torcida, né? O atleta que está lá desempenhando, vai desempenhar a sua performance, ele faz por mérito dele, porque ele evoluiu lá para poder ter aquela performance que ele vai ter. E a espiritualidade é que nem a torcida que está lá no estádio, o técnico que está lá, vai lá, dando coragem, incentivando, batendo palma, acreditando nele. E ele lá, pelos méritos próprios, pela força própria, ele vai lá e consegue performar além, né? E pela sua própria capacidade. Não, a torcida não correu por ele, nem o técnico. Todo mundo ajudou, orientou, fez o possível. Então a espiritualidade é assim com a gente, na nossa vida, com os nossos problemas. Ela não vai resolver os nossos problemas, mas ela vai, se a gente pedir ajuda para ela, ela vai lá e vai torcer pela gente, nos dar coragem, nos dar confiança, né? E aí é muito bom a gente pensar dessa forma também, né? Não vamos falar que foi ela que fez, quando a gente faz essas coisas materiais, né? Narra aí que vai falar uma história aqui de uma analogia em relação a isso, né? Narra-se um sábio caminhava com os discípulos por uma estrada tortuosa quando encontraram um homem piedoso ajoelhado rogava a Deus que o auxiliasse a tirar seu carro do atoleiro. Todos olharam devotos, sensibilizaram-se e perseguiram. A alguns quilômetros à frente havia um outro homem que tinha igualmente o carro atolado numa lodaçal. Esse, porém, esbravejava reclamando, mas tentava com todo empenho liberar o seu veículo. Comovido, o sábio propôs os discípulos a ajudá-lo. Ou seja, né, passou um primeiro carro, tinha um rapaz lá falando para Deus empurrar o carro para ele, e o outro tentando empurrar o negócio do jeito dele, mas estava tentando. Aí o rapaz reuniu todas as suas forças e conseguiram retirar o transporte do atoleiro. Eles foram lá e ajudaram esse rapaz que estava tentando, né? Após os agradecimentos, o agente se foi feliz. Os aprendizes surpresos indagaram o mestre: Senhor, o primeiro homem orava, ele era piedoso e não o ajudamos. Este que era rebelde até praguejava recebeu nosso apoio, por quê? Sem perturbar-se, o nobre professor respondeu: aquele que orava aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que ele a competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se merecendo auxílio, né? Então a gente não tem algumas, é que nem aquela criança que às vezes o pai vai dar uma bicicleta, né? Mas o pai ficaria muito feliz se a criança, se ela tem condições, né? Se ela vai fazer o vestibular, o pai pode dar o auxílio, tudo, mas o pai não vai fazer a prova pelo filho, não vai fazer as coisas pelo filho, né? E esse pai tem um orgulho de ver o filho fazer pelos méritos próprios as coisas. Ele não vai poder fazer, porque uma hora o pai vai embora e o filho vai ficar sozinho sem saber nada, né? E não adianta ficar pedindo para o pai coisas que não é da, sendo que é da nossa capacidade, do nosso plano reencarnatório a atravessar esses desafios, né? E nós temos condições, principalmente materiais, né? Físicas, né? De fazer muitas coisas que a gente deixa de fazer às vezes, né? Muitos de nós acostumamos a agir como o primeiro viajante, diante das dificuldades que nos parecem insolúveis, e acomodamos esperando que Deus faça a parte que nos cabe para a solução do problema. Nós podemos e devemos empregar esforços para melhorar a situação em que nos encontramos. Há pessoas que desejam ver os obstáculos retirados do caminho por mãos invisíveis,
esquecidas de que esses obstáculos, em sua maioria, foram ali colocados por nós mesmos. Cabe-nos agora a responsabilidade de retirá-los. Alguns se deixam cair no amolamento, alegando que a situação está difícil e que não adianta lutar. Então, essa fé não é raciocinada, né, gente? Você falar, esperar que Deus faça tudo por você, você já perdeu a noção da realidade. Meu, você está encarnado, cara, você está numa sociedade, você tem que trabalhar, você tem que correr atrás do seu. Né? A gente, como a gente fala muito de oração, de boa sintonia, as pessoas confundem que existe uma outra realidade que é essa realidade física. E ela acha que todos os problemas vão ser resolvidos dessa forma de fé e de oração. Não, tem coisas, muitas coisas que a gente precisa colocar a mão na massa de verdade, né? Isso que eu acho bastante, sabe? Outros não dispõem de... É que nem falam também aquela frase, né? A sorte acompanha os competentes, né? Competente, né? O competente, a sorte do competente, porque o competente já estava, né? Já tinha o seu merecimento lá e de uma forma que não cabia a ele, que era fora do controle dele, vamos dizer, a sorte, a espiritualidade, mas o que ele podia fazer, ele fez para poder fazer acontecer. Então é mérito, né? Outros não dispõem de perseverança, abandonada a luta após ligeiros esforços. Com propriedade afirma a sabedoria popular que pedra que rola não cria limo, sugerindo alteração derrota, movimento, dinamismo, realização. Não basta pedir ajuda a Deus, é preciso buscar conforme o ensino de Jesus. Buscais, achareis, batei e abrir-se. Então o Thomas Edison lá, quantas vezes ele tentou para fazer aquela lâmpada acender, né? Quantas tentativas e erros que nem a Carla estava falando, que a gente precisa errar para poder aprender e acertar. Então, Deus quer essa nossa atividade de tentar se melhorar, tentar de estar em movimento, né? Seja fisicamente, moralmente, em todos os aspectos. O importante é a gente estar em movimento, né? Devemos, portanto, fazer a nossa parte que Deus nos ajudará no que não estiver ao nosso alcance de resolver, né? Então aí vale uma questão da nossa confiança na espiritualidade, né? Que às vezes a gente perde essa fé, a gente não tem muita fé. Então, a gente, vamos fazer a nossa parte, o que não está no nosso alcance, né? A espiritualidade vai tá lá para nos ajudar. Seria ideal que, sem reclamar e pensando corretamente, fizemos esforço para retirar o atoleiro ou carro da nossa existência, a fim de seguirmos adiante felizes, com coragem e disposição, confiante de que Deus sustentará as forças para que possamos triunfar. E essas palavras aqui dos slides inteiros, assim, ela me fala muito sobre a nossa situação financeira, emprego, desemprego, né? Questões, né? Às vezes a gente passa uns perrengues e cabe a nós, cara. Cabe a nós fazer a nossa parte. Eu já passei problemas e tal e eu tento de resolver eles da forma física, com a minha forma, da minha inteligência, né? Eu estou dizendo minha, mas pode ser de todos nós, né? E a confiança de que Deus, o que estiver fora do meu alcance, né? Estou ali orando também para que seja atingido esse objetivo. Então, é nessa confiança de que eu estou fazendo a minha parte. Essa confiança, né? Da gente saber que a gente está fazendo a nossa parte é muito importante, né? Que a espiritualidade vai fazer o que a gente não pode, né? É basicamente isso. E acho que é só isso mesmo. Quer comentar em alguma coisa? Carla, fique à vontade. Tá mudo aí, Carla. Eu acho que é isso mesmo, acho que é uma aula que complementa a outra, né? E a vida é movimento, se você quer progredir, você tem que se movimentar, né? Tem jeito. E é isso que a gente tem que pensar sempre, né? Se tem uma pedra no nosso caminho, se a gente não consegue passar por cima, a gente passa pelo ladinho dela, né? E dá um jeitinho de achar uma passagem. Eu acho que é isso mesmo. E outra coisa que o Espiritismo acho que conforta a gente também, é porque se eu não soubesse dessa vida futura, dessa vida espiritual, eu achava que a vida seria só sucesso profissional, sucesso financeiro. Tá que nem um louco trabalhando, correndo para ser um bilionário. E a gente sabe que a gente não vai ser bilionário. Então,
Senão a gente vai ficar perdendo tempo, trabalhando que nem um louco aí, É. não serve para Caixão nada, né? não tem gaveta, né? Não tem alça para guardar o dinheiro, né? A vida não é só esse progresso material, é espiritual, né? A gente se alimenta espiritualmente também, né? Aham. Sofia miando aqui. Hoje você errou o horário. Às 9, viu? Quer participar da aula, fica miando, fica pondo a pata na minha cara. Ó, 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 a pata, tá vendo? A pata. Você quer carinho, a vida é movimento, até ela já sabe que ela tem que se movimentar para conseguir o que ela quer. É a gata. A nossa é diferente. Eu tentei dar carinho, ela fugiu. É? Nossa, essa é a maior pidona de carinho, nunca vi na vida. É o dia inteiro, ó. Fica aqui, ela fica se esfregando para eu coçar a cara dela, coçar o pescocinho. E se eu não dou, ela vem com a pata na minha cara. Só pode fazer assim, ó, olha para mim. Né? E Mia, conversa. Achei muito legal a aula hoje. É? Você compartilhou essa reportagem, né? Porque eu pensei, nossa, mas o que tem a ver com a aula? E tinha tudo a ver. Você foi explicando. Realmente faz sentido a gente questionar o que a gente pode fazer para trazer essas pessoas, né? Sim. E aí agora a aula do Wagner, a parte do Wagner, também complementa isso. A gente tem que trabalhar, a gente tem que se esforçar. Porque acho que como aluno, a gente acaba ficando muito passivo, assim, né? Pelo menos agora no básico. A gente só vai recebendo informação, anota uma coisa aqui, uma coisa ali, faz oração, mas não tem muito isso da parte ativa. E essa aula meio que traz essa lição, assim, não, vocês têm que fazer alguma coisa também. Acho que o Murilo e a Josi estão indo no centro, estão fazendo, participando. Aí eu e o Pepe, até por causa da Júlia, a gente acabou não participando tanto, né? A gente não consegue ir no domingo. Então essa aula foi meio que um chacoalhãozinho, assim, vocês têm que fazer alguma coisa. E daqui a pouco a Júlia já tá um pouquinho maiorzinha, né? Vocês vão conseguir levá-la de carrinho lá, sim, né? Para assistir. Aí vocês já começam a dar passe, né? Que já fizeram o curso de passe, inclusive, né? E no começo a gente se sente inseguro, mas é isso. A gente tem que errar para aprender, né? Então no começo o passe talvez dê insegurança. E aí, com o tempo, mesmo o próprio Murilo já vê o quanto ele já se sente mais capaz, né? Se sente mais fortalecido do exercício de praticar, porque é isso, é movimento. A gente não aprende se não se movimentar, né? Mas dá tempo ao tempo. Agora vocês têm que cuidar de uma bebê, né? De um serzinho aí. Então, mas a hora que vocês se sentirem confortáveis, vocês já têm isso como um norte na vida de vocês, né? Então, isso que é importante. Vocês assistiram aquele filme A Casa dos Espíritos? Nossa, é antigo esse, hein? Não lembro. Eu acho que A Casa dos Espíritos é bem antigo esse filme, não é? Bem antigo, assim, acho que é começo dos anos 2000, 90 ali e tal. Mas fala de espiritismo, cara, daquela época. Na verdade, bem sutil, assim, porque o que me marcou muito foi que tinha uma esposa e um marido, né? Que ela acabou ficando com esse cara. Mas só que ela era uma mulher doce, parecendo um livro, né? Muito, muito elevada, uma mulher espiritualmente, sabe? E o cara é muito ruim, muito, muito troncudo, mas o cara tinha uma energia pro trabalho que ele é uma liderança que ele fazia progredir as coisas, sabe? Muita gente vinha para ele porque o cara tipo, parecia um sol, sabe? De energia, de disposição para trabalho, né? Físico. E os dois se combinavam dessa forma, se complementavam dessa forma. A moça muito gentil, muito doce e o rapaz energético ali, ativo. E aí eu nunca pensei que ele era bom, né? Eu falei, nossa, cara ruim, chato. Depois de um tempo eu comecei a entender de que ele fazia um papel importante na encarnação dele, de certa forma. Sim. Mas é interessante a gente eu estava pesquisando aqui, é de um livro, né? Tem um livro também. Desse filme, isso. Tem um filme. Quando vocês quiserem dar uma assistida nesse filme, dar uma olhada nessa perspectiva aí, que é interessante. Eu vou até reassistir ele agora de novo. Vou assistir no fim de semana. Gente, mas eu acho que é isso. A gente ainda vai ter mais, acho que umas 3 aulas antes da discussão do livro, né, Wagner? A gente não contou direito, mas acho que é isso. Dos mensageiros, eu tô com a mão assim, porque eu tô cheia de pelo grudada dela, tá? Tá me coçando os pelos.
Ela vem esfregar a cara e depois eu fico com os pelos. A gente vai pedir para nos mensageiros a mesma coisa que a gente pediu na leitura do nosso lar, cada um escolher uma parte que achou importante, que achou significativo, uma passagem, um momento do livro, para compartilhar. Então, vai ter que contar para a gente qual é a passagem, vamos escrever um pouquinho para todos lembrarem, tá? E aí, falar o que trouxe aquilo de ensinamento, ou por que achou aquilo importante, o que refletiu isso na vida de vocês, né? Enfim, por que escolheram aquele? Porque sempre quando a gente escolhe um, é porque já teve um motivo de escolher aquele, né? Então, pensar em tudo que vocês forem lendo, que eu acho que é mais fácil do que a gente dividir, tipo, você vai ler de capítulo tal a tal e falar, eu acho que não tem sentido. Eu acho que tem mais sentido cada um escolher uma passagem ou um capítulo inteiro e compartilhar com a gente as impressões que teve, tá bom? Qual a mensagem dos mensageiros que passou para vocês, tá bom? Você está vendo o calendário, Wagner? Não. Eu vi. Você está mudo. A gente passa na aula que vem. Tá bom. Tá bom? Mas ainda tem mais umas biografias e tem acho que mais umas 2 aulas e depois acho que uma biografia para a gente passar, não tenho certeza. Tá bom? Mas já tá acabando. Tá? Eu vou passar aqui o filme para vocês aqui. É bom, vale a pena. Tá joia. Então tá bom. Então vamos fazer o encerramento, fazer oração. Obrigado, meu Pai. Obrigado aos nossos mentores, cada um dos nossos mentores que estão nos acompanhando, aos desencarnados também. Peço a iluminação das nossas casas, de cada cantinho da nossa casa, nossas plantinhas, nossos animaizinhos, muita luz, muita proteção para todos nós. Quero agradecer a participação de todos. Deus nos abençoe. Obrigado pela paciência. E que tenhamos um restante de semana maravilhoso, cheio de paz, e muita saúde, muita alegria. Obrigado, meu Pai, obrigado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai, Senhor, todos os males, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Muito obrigado, gente. Obrigada, Oi, gente. Boa noite. Até quinta. Ô, Carla. Oi. Deixa eu te falar, o livro